Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rabani e eu estou aqui com... Maria da Viana, oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Como a gente tá no segundo momento de gravação, né? Aí eu não posso mais dizer que a gente tá com alguém fofo aqui, porque já queimaram ela dizendo que ela não é fofa. Mas vai dar certo. Meu nome é Pedro, tá? Pedro Almeida. E oi gente, tudo bom? Meu nome é Heloísa e é isso. Pode puxar a vinheta. Oi gente, hoje o tema do podcast é sobre a minissérie da Netflix Adolescência. E a gente trouxe nossa convidada aqui, Duda, né? Que tem muito conhecimento sobre a série. E o que é que você retirou dessa série até agora? Então, gente, pelo que assisti a série, o que leva a gente a pensar é como a internet, as pessoas na escola, o bullying, tudo isso leva a gente a fazer coisas ruins, né? Tipo assim, se você for olhar o contexto da série, o menino acaba matando a menina por causa de comentários de redes sociais, que ela tipo diminuía ele, fazia bullying com ele na escola, e tudo isso leva a ele um crime tão bárbaro como esse. Então, é importante a gente ver como as redes sociais, o bullying, as pessoas influenciam nas nossas atitudes hoje em dia. E eu tô aqui com o professor Pedro, e eu queria saber o que ele achou também dessa série. Eu gostei que ela fez meio um bate e volta, né? Assim, se me perguntaram, eu também vou perguntar. Mas, pessoal, a série ela tem uma lógica bem imediata que está associada à ideia de que há um abandono social na fase da adolescência. E aí a gente passa a ter algumas discussões. Que aí são discussões até que a gente poderia esquecer um pouquinho da série em si e falar sobre a vivência de vocês, até porque vocês são até então adolescentes. A primeira parte da série é o abandono parental, em que a série ela tenta retirar essa lógica, né? E aí, só adiantando para quem ainda não assistiu a série Adolescência, é bem provável que aqui tenha algum spoiler. Então, se você não se sentir confortável para ter spoiler sobre a série, não assista, não nos ouça daqui em diante, né? Mas quando a gente pensa na série, a gente vai ter uma lógica de abandono parental que não acontece, né? Os pais, eles são pais tradicionais, né? Pais casados, com a vivência comum dos filhos, classe média, não é britânica, não é ninguém rico ou pobre, é uma pessoa de classe média normal. O pai trabalha no sistema de emprego autônomo, né? Onde ele é dono do próprio comércio. Você tem ali uma lógica passada pelo filme de que também não há nenhum tipo de agressividade, em que o pai e a mãe não tratam a criança com alguma agressividade. E aí o filme acaba também vindo para a escola. E aí o filme deixa de tratar sobre a perspectiva do abandono parental para ir agora para um abandono escolar, construindo a ideia de que a escola é que fosse um local perigoso. E aí essa era a questão que eu queria saber com vocês. Como vocês enxergam a escola? E quando eu falo a escola, eu não preciso direcionar essa fala à escola que vocês estudam. Sim. Mas como vocês enxergam o meio educacional e como isso acaba interferindo na característica social de vocês? Eu não gosto do colégio. Não, mas é porque assim, eu sinto que algumas coisas da escola obviamente influenciam a nossa vida. Fora daqui, porque existe a nossa vida aqui e a nossa vida fora. Mas eu acho que a escola contribui muitas vezes, porque exemplificando, por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um baita problema fora da escola e quando ela chega no colégio é uma forma de não esquecer, mas de buscar meios, de você se socializar com outras pessoas, de você, tipo assim, conversar mesmo, e às vezes você acaba esquecendo dos seus problemas do lado de fora na sua vida pessoal. Então eu acho que a escola ela tem muito esse papel, inclusive eu fico me perguntando como será a minha vida sem escola, porque a escola ela traz grandes amizades, pra mim são laços que ficam pra vida mesmo. Alguns, obviamente não, mas grande parte é algo que você consegue carregar pra sua vida, porque são pessoas que estão com você, no caso especificamente da gente, há muito tempo junto, então a gente viu os nossos momentos de auge, os nossos momentos de tô no fundo do poço, e muitas pessoas deram a mão e falaram, te
Então, tipo assim, eu acho que a escola contribui bastante, mas obviamente também tem os problemas, né? Pra caramba, você sabe, né, Pedro? Sei não, pô. Fala Tô assim, aqui. Porque, por exemplo, às vezes a situação que dá é que quando assim, você tá de férias, a vida é maravilhosa. Aí você chega na escola, primeiro dia de aula, você não recebe nenhum bom dia. Já é trabalho, trabalho. E as pessoas não entendem que nós não somos máquinas. A gente é ser humano assim como qualquer um. São poucos os professores, não falando aqui, pelo amor de Deus, não estou falando grosseria, que veem a gente como seres humanos. Aqui a gente tem muito isso. Mas existem escolas que eu conheço pessoas fora daqui que as pessoas, que tipo assim, os alunos não são estudantes que têm sentimentos, que têm vida. São máquinas. É tipo assim, você tem que fazer isso. Se você não fizer, eu não quero saber porque você não fez. Se você está passando por algum problema, não me interessa. Então, isso aí eu acho um grande problema, de verdade, que não tem essa assistência, na minha opinião, em algumas instituições que dão assistência aos alunos, sabe? E o que seria uma assistência para tu nessa ideia assim, de construção de aluno ser enxergado como aluno, parafraseando ela, né? Que ela colocou muito aquela ideia de que vocês são objetificados a máquinas, né? Sim. Em que vocês têm um objetivo que é passar no vestibular. Só que em todo esse processo existe uma pessoa. E aí, como é que tu acha que seria enxergado como pessoa? Na minha visão, tem dois vias de você ver a escola. Tipo, tem a via de você ver a escola como um ponto de escape, uma válvula de escape, que você tem os problemas em casa e você usa para você sair. Mas esse também não é correto, porque você só está guardando o sentimento dentro, só está guardando as coisas dentro. Não vai tornar sua vida melhor. É claro que é bom ter uma válvula de escape, mas nem sempre a escola vai estar lá. Então você não vai ter a válvula de escape pro resto da sua vida. E também não é certo você entregar todos os seus sentimentos dentro da escola e ficar triste, não conseguir estudar, não conseguir fazer nada. É importante que você saiba equilibrar, e os pontos de assistência, o ponto de apoio, não vem só dos psicólogos da escola, da direção, mas eu acho que também da relação entre os alunos, porque tem aquela relação que é a de bullying, né? Ou a de... não precisa nem ser bullying, né? Tem a parte de preconceito, de exclusão, pode ser até importunação, por exemplo. E eu acho que tudo isso desvia o aluno desse caminho moral, que a escola também é para ser um centro de criação moral e de escolaridade, né? A gente está dentro da escola e não é um ponto só para a gente aprender e ser inteligente, fazer vestibular. É um ponto para a gente também saber criar amizades. Tem vezes que a gente cria amizades na escola e não dão certo, assim, mas o que foi importante, a gente sempre tem que tirar o melhor da situação, que é como é que a gente conseguiu criar amizades, como é que a gente conseguiu levar, o que é que deu errado, o que é que deu certo. E eu acho que um ponto importante da escola é os professores se preocuparem. Eu acho que isso tem em muitas escolas, que realmente o professor se vê a criança, o aluno, e perceber que todo mundo vai estar nessa posição, todo mundo já esteve nessa posição. E o professor eu vejo como a profissão das profissões. É a profissão que está criando outras profissões, né? Que está vendo essas crianças desenvolvendo, virando adolescentes, virando adultos. E é importante que eles tenham essa capacidade de moral, de discernir o que é certo e o que é errado, desse foco de justiça, para que ela consiga seguir o caminho acadêmico dela, o caminho profissional dela. Então, acho que é importante, não somente os alunos, o professor, a direção, o psicólogo, todo mundo trabalhar para que as crianças tenham uma educação moral, de escola, também de escola, que a gente não vai focar só na parte moral, e para que a gente consiga cada um de forma equilibrada e de forma, cheia, de muita escolaridade e muita moral. A gente quer os dois no máximo conseguir, porque aí vai ser luz sobre luz. E para tudo, daí eu queria transferir a informação. Se Cabral começou falando sobre, e é importante eu falar, né, porque eu estou apontando aqui e me esqueço que a gente está na mediação auditiva, né, e aí eu apontando, mas enfim, Cabral, ela constrói a informação de que vocês são muito mercantilizados, né, pra gente colocar uma palavra meio gourmetizada aí. Aí vem Rabanne e coloca a ideia de que esse indivíduo, esse aluno, ele pode ser enxergado como ser humano, né? E isso aí se torna uma responsabilidade bem massiva do professor, né? De conseguir perceber, inclusive, naquele aluno essas nuances, né?
E aí, pra tu, eu queria falar sobre como é que vocês, entre vocês, conseguem se enxergar nesse espaço. Porque se a gente for transferir pra série, a série ela também aplica sobre a ideia de que um dos grandes abandonos desses jovens é porque eles estão só entre eles, principalmente através das redes sociais. Sim. Como é que tu enxerga a relação interpessoal? Como é que tu enxerga a relação de vocês para vocês? Porque eu acho que tu já escutou muito, eu acho que vocês já escutaram muito isso de pai, mãe, avó, sei lá. Que na minha época essa frase é pesada. Essa frase é horrível. Ela é muito horrível. Mas ao mesmo tempo ela também traz uma bagagem, que é o rolê do... Na minha época a gente se respeitava mais. Na minha época a gente se relacionava melhor. E aí vocês podem entrar na discussão de, peraí, pô, na época de vocês também tinha problema. Mas só que a época de vocês, até a ONU vê, a Organização das Nações Unidas, ela trabalha a idade de vocês como a idade de colapso. E não é culpa de vocês, é culpa da geração anterior de vocês, que seria a minha pra trás. Sim. Só que, ok, vai ficar no problema. E aí, como é que é a relação de vocês? Tu acha que é uma relação saudável? Ou tu acha que é uma relação que aí tem alguns pontos? Que inclusive eu já percebi que o outro vai querer falar sobre isso também. sobre isso. Então, gente, tirando aqui do contexto, tipo assim, puxando um pouquinho aqui, tá falando, eu acho, na minha opinião, que a nossa relação aqui no Brasil, nas escolas brasileiras, são muito melhores do que nas escolas, tipo, que são fora do Brasil. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for pegar a maioria, acho que quase todos os filmes dos americanos, Estados Unidos, no caso, né, estadunidenses, que são produzidos lá, nas escolas, todos, ou a maioria, tipo, dos alunos, assim, nerds, pretos, estranhos, que não são encaixados no padrão. Eu usou uma aspa no áudio. Estranhos, gente, desculpa, aspa, estranhos, entre aspas. Abre aspas. Estranhos, eles sofrem algum tipo de bullying, seja físico, mental, psicológico, qualquer coisa. Eles sempre sofrem algum tipo de abuso, assim, sabe? Então, eu acho que em relação às escolas do Brasil, aqui é mais saudável, entre aspas. Porque aqui, querendo ou não, nós temos dinâmicas, nós somos mais calorosos com as outras pessoas, nós se colocamos, entre aspas, assim, mais no lugar dos outros, independente, sabe? Então, eu acho que aqui a gente tem mais inclusão. Mas, voltando para o assunto do como a gente... Né, como a gente se relaciona aqui, na minha opinião, nós somos muito influenciados pelos nossos amigos, pelo que pensamos, do que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho algum problema, tem gente que não sabe lidar com isso, entendeu? Por exemplo, se eu tenho algum problema, eu vou contar pra... A gente falando pra Cabral, por exemplo. E aí eu acabo, sei lá, enchendo ela de problemas e essas coisas, sabe? Colocando meus problemas em cima dela. Mas, em relação a isso, eu acho que... Pedro, é porque eu tenho muita ideia. É que, tipo assim, eu penso muito de coisas, só que na hora de falar, eu não sei como te traduzir o que eu tô pensando. Porque eu penso muito coisa ao mesmo tempo. Eu só queria colocar um adendo só. Eu acho muito massa quando tu coloca que aqui nas escolas do Brasil a gente não tem esses problemas, só que eu preciso pontuar de uma forma bem importante. No nosso campo de visão, no nosso convívio, a gente tem um filtro muito melhor. Bora trabalhar exatamente. Porque se você for pegar, por exemplo, óbvio que aqui tem gente, pelo amor de Deus, acho que a maioria das escolas tem um preconceito, tem algum bullying. Pode não ser, sei lá, batendo ou puxando a cueca, como nos filmes dos Estados Unidos. Mas aqui tem, tipo, chamando de coisas ofensivas, sabe? E sempre vai... Gente, desde do infantil até o ensino médio, sempre vai ter o bullying. Mas eu acho que, infelizmente, tipo assim, as piores fases do bullying é do infantil até o Fundamental 2, porque é quando a criança está se desenvolvendo e ela não sabe ainda se defender, sabe? E o problema disso é porque quando chega a fase do ensino médio e a fase adulta, você já está levando todos esses problemas que você não tratou e que você acha que é normal, porque não é normal, e você acaba levando isso não só na escola, mas como você leva para sua vida, como o Gabriel falou. Tem coisas boas que a gente leva da escola, mas também tem coisas ruins, que são os problemas mentais. Aqui a escola é um ambiente muito bom para fazer amizades e tudo, mas também é um ambiente muito ruim quando você fala sobre saúde mental. Porque aqui a gente é tratado, né?
como robôs, como ela falou, algumas escolas. E também a questão do bullying, a questão do abuso psicológico, físico em algumas escolas. Não em relação, tipo, dos professores, mas em relação aos alunos com eles mesmos, entendeu? Por exemplo, se eu tenho uma amizade com o Cabral, tudo bem, a nossa amizade é ok, de boa. Mas se tem outra pessoa que não gosta da gente, porque a gente é assim ou assado, ela vai ficar falando, vai ficar, sabe, enchendo o saco, entre aspas. Então, eu acho que tudo isso leva ao desgaste mental também. Isso contribui com o nosso desempenho escolar e com a nossa vida adulta. Como voltando aqui um pouquinho pra série, o menino, ele acabou matando uma colega da sala dele, que eles nem eram amigos, eles eram colegas, porque ela ficava praticando bullying com ele, não só na escola, mas também online. E também, se você for prestar atenção na série, você percebe que os professores não têm autoridade com os alunos. Então, tipo assim, é uma coisa que, por mais que o bullying esteja acontecendo, eles estejam vendo, os alunos são muito agitados, eles são muito bárbaros, de verdade. Então, eles não respeitam, eles não escutam, eles não prestam atenção, eles fazem o que eles querem. Então, eu acho que isso também leva a gente a pensar que, no caso, os alunos, que eles mandam nos professores, entendeu? Tipo assim, eles podem fazer o que eles quiserem, porque ali é terra sem lei, porque... entendeu? E eu acho que, tipo assim, quando você enxerga o seu professor, que é a autoridade, assim, máxima, máxima não, mas, tipo assim, autoridade, assim, na sua escola, desse jeito, e os seus pais, como é que você enxerga, sabe? Você também acha que eles não têm essa autoridade sobre vocês? Vocês acham que eles, tipo assim, você pode fazer o que você quiser, entendeu? E isso também leva à situação do celular, das redes sociais, que os pais, a maioria das vezes, não têm controle sobre o que você fala, sobre o que você faz. Então, você pode ser a melhor pessoa do mundo na frente dos seus pais, mas quando chega por trás, não é tudo isso. Também tem a pressão por parte dos pais, porque se você for lá atrás, nas gerações, né, antigas, você vai ver que o homem é para ser visto como aquele homem assim, macho, que faz de tudo, que cuida da casa, que você tem que ser assim, assado, que se você fizer isso, você é gay, se você fizer tal coisa, sabe? Tipo, você é mulherzinha. Então, eu acho que pais desse jeito, eles também acabam colocando essa pressão nos filhos, o que faz, às vezes, a maioria das causas das pessoas que praticam bullying é porque elas são inseguras com elas mesmas e acabam jogando essa pressão, essa insegurança em cima de outras pessoas, que não tem nada a ver com isso. No caso, eu acho que elas se sentem melhores, entre aspas, com isso. Então, e tem pais que apoiam isso, sabe? Tipo assim, bater no menino porque ele é mais baixo que você, entendeu? Então, realmente, eu acho que é isso. Eu tava perguntando aqui em que momento ela ia respirar. Porque Eu até esqueci a ela pronúncia. ativou a metralhadora aí. Foi só... Mas, Fala. Mas, um elemento, e aí é um elemento bem importante que Cabral ela tá doido pra falar, porque senão ela vai esquecer, é entender a questão dos filtros. A gente é um podcast de uma escola particular, o nosso eixo de amizade está muito mais associado a escolas particulares. A gente tem uma diferença muito grande entre os conflitos estrangeiros e os conflitos nacionais. Os conflitos nacionais, eles estão muito associados a uma classe média, porque é uma classe média que está nessa transição entre as pessoas de baixa renda e as pessoas de alta renda. Muitos desses conflitos de baixa renda, por exemplo, nas escolas públicas, elas estão associadas a violências físicas, até porque o contato nas redes sociais não chega a ser a mesma quantidade que as redes sociais em ambientes mais ricos, até porque a vulnerabilidade social é outra. E outra, a gente tem um filtro muito grande. Gente, vocês têm noção da quantidade de violência que existe, que a Constituição brasileira tem que lidar com a quantidade de crianças que estão justamente nesse espaço de vulnerabilidade. É porque, e aí é outra coisa, eu gostei muito de uma parte que tu falou sobre o respeito aos professores, e aí não entendam como uma lapada. Mas, vocês acham que dentro, e aí eu vou usar a escola mesmo, a auxiliadora, vocês acham que dentro da auxiliadora vocês têm um respeito pleno por aqueles que estão falando com vocês? Depende. Entende o processo? Sim. Pode Eu vou falar depende, por que eu acho depende. Não, Pedro, é porque assim, nem tudo a gente fala, né? A gente tem, como o senhor falou, nós somos pessoas educadas, nossos pais nos deram educação,
Mas a gente pensa, né? Então, pra mim, pensar, de certa forma, é atingir o outro. Não, obviamente, você, assim, eu acho isso tal coisa. Eu penso pra mim. O senhor não vai saber o que eu acho. Mas eu sei aqui dentro de mim. Então, às vezes, eu, tipo, não, eu achei professor tal que isso aqui chato. Vocês, professor chato pra cacete, por exemplo, perdão, galera. Eu não falei diretamente ao professor o que eu acho dele, mas eu sei muito bem o que eu acho daquele professor. Então, falando um pouco sobre aqui, obviamente, existem professores que, falando mais de mim, que eu tenho mais afeto e carinho, e tem aqueles professores que eu fico, que saco. Mas em nenhum momento eu citei quem são. Mas assim, eu acho que só do fato de a gente pensar, eu já fico um pouco com a consciência de tipo, cacete, a pessoa tá ali se dedicando. Pra mim é uma das profissões mais importantes. Não é uma das, é a mais importante. Que nem a Rabani falou, sem professor não existe médico, sem professor não existe engenheiro, sem professor não existe nada. Se não existe professor, não existe, tipo, nenhuma outra profissão. É uma profissão que eu já pensei em seguir, mas eu falo, não tenho paciência. Porque pra mim, pra ser professor, você tem que amar muito o que você faz. Não que pra ser médico você não tenha que amar o que você faz. Mas o professor em si, não é só ensinar. Porque ensinar, eu estudo isso aqui e falo, isso. Mas a forma que vocês passam, a forma que vocês ensinam, o carinho mesmo que vocês têm, de explicar mais uma vez, de tipo, se o aluno não entender, não, vem aqui que eu lhe explico. Obviamente não são todos que são assim devido às suas condições mesmo, não é toda escola como aqui na Auxiliadora que dá essa assistência aos professores. Eu conheço professores que não é porque não gostam do que fazem, mas é porque eles não têm a oportunidade de fazer da melhor forma possível, porque para eles não são dadas as mesmas oportunidades de ensino que, por exemplo, para o senhor é dado. Então, assim, aqui no colégio a gente tem uma sala com ar-condicionado, a gente tem cadeiras boas, a gente tem um quadro que presta, a gente tem um projetor, a gente tem um piloto. Tem escola que o professor tem que, sei lá, gente, às vezes nem tem recurso. Ele tem que botar a cara atrás e falar. Eu sei porque meu tio era professor de escola pública, a minha tia era professora de escola pública. Então, tem essa dificuldade. E falando um pouco também dos alunos, muitos daqueles alunos mais falando de escola pública não é que eles não querem aprender, é porque as circunstâncias de vida deles não permitem eles terem a mesma, tipo assim, a mesma dedicação que eu e Rabani e Duda tem, porque a gente só faz estudar. A gente não precisa trabalhar para botar um pão dentro de casa, uma bolacha, por exemplo. Os nossos pais fazem isso por gente. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, aquele Pedro vive falando aqui, a gente tá em um lugar de privilégio que a gente nem entende. Mas quando você vai analisar o Brasil como país e como sociedade, nós somos pessoas privilegiadas. E é isso. Vocês estão só metralhando, velho. Engata uma marcha assim. Não, o que é que eu acho? O que é que eu acho e partiu o. Né? Porque é um negócio muito mais É legal. você absorver nas coisas. Vale corte. Se ferrou, Nina. Corte, Nina. Agora a Rabani vai Mas agora eu vou meter Vai. Eu não vou nem perguntar, Rabani. Pode só falar agora. Sua vez. Agora que tu fica culpado mesmo. Não, eu vou pegar 3 coisas que eu lembrei aqui. Eu provavelmente esqueci muita coisa, mas eu lembrei da fala de Duda, né? Que ela falou do negócio de escolas nacionais e internacionais, né? Mas eu acho que também é muito difícil a gente falar essa perspectiva só por ver um filme, né? Porque a gente não tá vendo realmente o que acontece lá. A gente nem sabe do que acontece na escola do Brasil, em geral, né? Sim. Como é que vai saber o que vai acontecer exatamente em outras escolas. E eu também queria falar sobre a relação de Posso falar Catarina... rapidinho? Pode. Esse negócio, desculpa. Não, pode. Desculpa, o negócio da escola, gente, eu falei do negócio dos filmes, mas minha prima, ela é brasileira, né? E, tipo assim, o pai dela, ele é do Chile, se não me engano, a gente não coisa assim, e a mãe dela é brasileira, mas ela é branca, enfim. Mas, resumindo, ela sendo brasileira, ainda é descendente, assim, do Chile, essas coisas, assim, ela tem um olho mais puxadinho, dá pra perceber. E na escola que ela estudou lá nos Estados Unidos, ela mora lá. E ela já falou que ela já sofreu muito bullying, gente. Muito bullying mesmo. Só por ser brasileira, por ter um sotaquezinho. E olha que pra mim ela não tem sotaque. Pra mim ela fala que nem americano, mas ok. Estadunidense, no caso. E é isso, gente. Era só pra dizer. Não espero que não. Não, errado não. Aí, calma que eu perdi tempo. Aí, não, aí também tem a relação de que talvez o Brasil não seja tão bom que nem todo mundo vê, porque realmente é um negócio de talvez a gente seja bom em disfarçar, né? A sociedade não namora. Exatamente. Que eu acho que também tem muita coisa, muito caso de, pelo menos pelo que eu presenciei, né, de bolhas. Que a pessoa pode falar, nossa, tá tudo tão perfeito na minha vida, mas você pode até estar participando de um preconceito que uma pessoa está sendo excluída, que uma pessoa está sendo tá sofrendo bullying, e você está numa bolha que você, nossa, minha vida está perfeita aqui na escola, meu grupo de amigos me ajudam, e para outro resto estão sofrendo, e você nem sabe, porque você tem essa bolha,
E eu tô falando isso para toda a sala, realmente, porque todas as escolas têm essa questão de bolhas e que realmente, pelo menos na nossa escola e pelo menos pela minha experiência, a gente tem essa facilidade de disfarçar. Mas eu não vou dizer que tá todo mundo, tipo, numa relação calorosa, amorosa, porque a gente sabe que a vida não é um morango. Sim, com certeza. Tá acreditadíssimo. Isso, mas dependendo também da escola, seja qual for, nunca vai ser. Pra mim, de verdade, a pior fase, na minha opinião, é da transição ensino médio, nono ano, no caso, nono ano ensino médio, porque você tá se redescobrindo como ser humano, que nem ele falou no início, esse negócio de adolescente, ele não é nem criança, ele nem adulto, ele é adolescente. Aí você fica, aqui eu não me encaixo porque eu não sou criança. Aqui eu não me encaixo porque eu não sou adulto. Aí você fica tipo, sim, e aí eu faço o quê? Aí você fica meio que em cima do muro sem saber, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Aqui é um povo velho, não me interessa. E aqui é um bando de criança brincando de boneca e bem 10. Também não quero. Então é muito difícil isso. Não, pode falar. Não, fora na escola também é muito mais, né? Porque você fica, gente, eu não sou mais criança, eu realmente tenho que focar em estudar pra ser alguém na vida. Só que ainda você também não é alguém na vida, então você fica, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? E você fica naquela coisa pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu quero ser isso? Não, eu quero ser isso. Aí você fica, meu Deus. Gente, eu já mudei de profissão desde o nono ano até o ensino Eu médio. também. 7 vezes. Eu já fiz 7 coisas. Ai, meu Deus. Eu gostei de eu já mudei de profissão. Ela não foi ainda, mas ela já mudou de profissão. Eu fiz 4 faculdades. Eu fiz vários, mestrado, doutorado. Com certeza. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. As aflições da idade de vocês são aflições tão amplas que o tema de hoje era sobre a adolescência, era sobre a série, era pra gente falar sobre incel, sobre Red Pill, era pra gente falar sobre a machosfera, era pra gente falar sobre a masculinidade tóxica, era pra gente falar sobre as perspectivas de como vocês agem entre vocês, não na perspectiva fofinha daqui de vocês, mas sim como é que vocês estão na internet, por exemplo. Quantos aqui não já meteram uma mensagenzinha errada no Twitter e tá de boa? Quantos aqui no joguinho online não já escutaram, já falaram alguma coisa e não ligaram para aquilo? Inclusive a gente vai fazer com que esse episódio ele tenha uma parte 2. Porque a gente vai fazer com que vocês voltem para falar exatamente sobre como esse aspecto, e aí a gente pode até mudar o tema do episódio, mas como a gente fala sobre essa rede social. O que é rede social para vocês? Por exemplo, a gente não tem um marco digital. A gente não tem uma rede social estabelecida. Né? A gente a rede social é uma terra sem lei, pô. Tá. Então a gente vai ter que falar sobre essas questões, tá? Porque já são 2h10. A gente já extrapolou os 22 que o cara meteu ali. Gente, a produção da gente meteu 22 minutos. Eu nunca vi uma contagem de tempo tão específico. Já passaram 22 minutos. Mas dá pra eu botar queria mais. falar Não, dá não. mais. Deixa eu botar 2 negocinhos que eu tava querendo falar dele. não é 2 negócio não. Não, eu resumo. Eu ia falar do negócio do ciclo de ódio que ela falou, que tipo, do pai pro filho, pros outros Sim. alunos, que realmente não é uma culpa do pai que fez isso. Porque esse pai provavelmente teve a educação, isso é a culpa do caminho de educação que ele recebeu. Se ele recebeu esse caminho, ele vai reproduzir esse caminho. E a outra coisa foi a impunidade das redes sociais, que a pessoa vê como se eu posso até ser, como chama? Exemplo, isso aí de falar no jogo, você fala, porque você não tem se você não tem punição, você vai fazer porque você... Exatamente. Por isso é uma máscara que eu você tá acho usando. que cabe um novo episódio. Sim, Porque a gente vai acabar falando, inclusive a gente gera postagem sobre o impacto dessas redes sociais nesse processo. Porque a adolescência agora não é mais o tema central. Ela se torna agora uma parte do assunto. Sim, Eu, tipo assim, só pra terminar, eu acho muito polêmico como falar. Como sempre, né, galera? Quando é que eu falo bosta aqui nessa cadeira? Já começou agora! Não, mas assim, eu acho que muitas vezes na rede social as pessoas conseguem ser o que elas são de verdade e não conseguem transmitir no ciclo das pessoas. Exatamente. Justamente. Você tá Porque sob é uma uma terra. máscara e você consegue falar o que quiser, sem que ninguém saiba quem é você consegue criar um perfil fake, aí você vai na foto de Duda. Não, por conta disso. Tipo assim, dane-se se Duda é um ser humano, se Duda tem sentimento. Mas aí eu só quero falar, gente. Eu tô estressada, eu vou lá, falo o que quero e quem me achar ruim que... Exatamente. Você acha que é só um outra, simulacro? E outra que se, mesmo se eu bloquear a pessoa, eu ainda posso criar outro perfil e outro você perfil. tem Eu posso dizer o que eu liberdade. quiser. Exatamente. Exatamente. Pra você que ficou até agora, fica aí o convite para o próximo episódio, porque a gente vai sim trazer um novo papo sobre esse tema. Inclusive é possível que a gente até coloque mais alguma pessoa aqui, porque quanto mais adolescentes falando sobre essa vivência, melhor, tá? Eu vou deixar
meu amigo finalizar aqui, porque ele tem uma voz mais... É isso aí, gente. Não, eu só ia dar um tchau pra vocês. Eu ia falar muita coisa nesse episódio, então vai deixar pra parte 2. O comentário final eu ia botar tipo que o patriarcado não afeta só as mulheres, afeta o homem também. Eu ia puxar isso pra parte da série, mas isso aí Tu é loucura, pô. Aí tu quer gerar uma outra temática, Não, pô. A gente joga isso pra É, como chama? Escolha pra próximo Com episódio. certeza. Fim. Tchau, tchau. Gente!